Proteção do trabalho do menor. Aqui é importante frisar que constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo de trabalho, tá? As medidas de proteção legal de crianças e adolescentes. Então não pode ter uma questão sobre criança e adolescente em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Em relação à idade, é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre para os menores de 18 anos. De qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Então, de 14 a 16 pode ser aprendiz, de 16 a 18 pode já ter trabalho normal, pode ser empregado, porém não pode ter trabalho noturno, perigoso ou insalubre, tá? Aí, no caso, para o doméstico, não pode haver dada contratação de menor de 18 anos. Menor de 18 anos não pode ser doméstico. Jornada de trabalho. A jornada de trabalho do menor possui a mesma duração que o do adulto, ou seja, limitada a 8 horas diárias e 44 semanais. A diferença consiste na proibição ao menor de prestar as horas extras. O menor não pode fazer hora extra. Há, entretanto, duas exceções, tá? Tem exceção. O que é permitido o trabalho em regime extraordinário. A compensação de jornada, ou seja, trabalha-se mais alguns dias, com máximo de 2 horas extras diárias, para descansar em outros. Note-se que a compensação deve estar prevista em convenção acordo coletivo, tá? Tem que estar em compensação, tem que estar em convenção acordo coletivo, não basta acordo escrito, tá? E não poderá ultrapassar o limite máximo de 44 horas semanais. Trabalha mais num dia, até 2 horas, mas trabalha menos no outro, na semana. Mesmo com o advento das alterações promovidas pela reforma trabalhista, a compensação de jornada ainda não será possível para acordo individual, tendo em vista que é norma específica e exige a celebração de negociação coletiva. Trata-se de norma protetiva que deve ser respeitada pelo empregador. E o segundo caso é o caso de força maior. Pode ter hora extra no caso de força maior. Isso é, acontecimento extraordinário, alheio à vontade do empregador, como enchentes, incêndios. Nesse caso, o menor poderá prestar horas extras acrescidas de adicional de 50%, limitadas à totalidade de 12 horas. 8 horas da jornada mais 4 extra. O trabalho do menor deve ser imprescindível ao funcionamento da empresa, senão não pode, mesmo com força maior. Contratos simultâneos, pode ter mais de dois, pode ter mais de um. Se o menor prestar serviços a mais de uma empresa, ou seja, contratos de trabalho simultâneos, as horas de trabalho em cada uma delas serão somadas, tá? E ao menor não será permitido trabalho nos locais de serviço perigoso ou insalubre, em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade. O trabalho exercido nas ruas, praças e outros logradouros dependerá de prévia autorização de juiz de menor, ao qual cabe verificar se a ocupação é indispensável à sua própria subsistência ou de seus pais, avós, irmãos, e se dessa ocupação não poderá advir prejuízo à sua formação moral. Considera-se prejudicial à moralidade do menor que tipo de trabalho? Trabalho prestado de qualquer modo em teatro de revista, cinemas, boates, cassinos, cabarés, denses estabelecimentos análogos, em empresas circenses, em função de acrobata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes, de produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens ou quaisquer outros objetos que possam, a juízo da autoridade competente, prejudicar sua formação moral, consistente na venda a varejo de bebida alcoólica, tá? Então isso aqui não pode, e no caso do contrato simultâneo, ele pode prestar serviço a mais de uma empresa, só que as horas vão ser somadas. Término do contrato do menor. Recibo de quitação das verbas rescisórias, no caso, para assinatura do recibo de quitação dessas verbas, tem que ter a assistência dos representantes legais, sob pena de nulidade, para quitar, para o término de contrato. Pedido de demissão pode ser realizado pelo menor sem assistência de seu pai, no caso, o menor que pediu demissão, tá? Não foi mandado embora. Extinção do contrato pleiteada pelos responsáveis, também possível, tá? Quando o trabalho acarretar prejuízo de ordem física ou moral, os próprios pais podem pleitear a extinção. Férias. O estudante adolescente, né, tem direito de fazer coincidir as férias no trabalho com o período de férias escolares. O fracionamento passou a ser possível com a reforma trabalhista, desde que haja concordância do empregado, em até 3 períodos, e um deles deve ter pelo menos 14 dias corridos e os demais 5. Esse é o mínimo. Um 14 e 2 de 15. Em até 3 períodos. Salário. Salário normativo, né? Menor empregado. Os empregados menores não podem ser discriminados em cláusulas que fixa salário mínimo profissional para a categoria. Prazo prescricional. Quando os menores de 18 anos não corre nenhum prazo de prescrição, não corre. Começa a contar depois que ele fizer 18. Tratamento de dados de criança e adolescente. O tratamento de dados pessoais de criança e adolescente deverá ser realizado em seu melhor interesse, tá? Aprendiz. Tem a figura do aprendiz aí. O contrato de aprendizado é o contrato de trabalho especial. É um contrato de trabalho especial.
ajustado por escrito e por prazo determinado, tá? 2 anos. Em que o empregador, até 2 anos, em que o empregador se compromete a assegurar a maior de 14 e menor de 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional, metódica compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. O aprendiz executar com zelo as diligências, as tarefas necessárias dessa formação. A validade do contrato de aprendiz pressupõe a anotação na carteira de trabalho, tá? Matrícula e frequência do aprendiz na escola, tem que estar matriculado e frequentar. Caso não haja concluído o ensino médio, e a inscrição em programa de aprendizado desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Ao aprendiz, salvo na condição mais favorável, será garantido o salário mínimo hora. O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, 2 anos é o limite, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência, que é inclusive a idade, né, do maior de 14 e menor de 24 também não, no caso do portador de deficiência não existe. A formação técnico-profissional que se refere ao caput desse artigo caracteriza-se por atividades técnicas e práticas metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva, desenvolvidas no ambiente de trabalho. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo, 5% a 15%, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento cujas funções demandam informação profissional. O limite fixado, isso aqui é importante, tá? Cujas funções demandam informação profissional. O limite fixado nesse artigo não se aplica quando o empregado for entidade sem fins lucrativos, não se aplica, que tenha por objetivo a educação profissional. Aí não tem o limite, não se aplica, tá? Os estabelecimentos a que se refere o caput poderão destinar o equivalente a, ou seja, no caso de cima, só para completar, pode ter mais de 15%. Os estabelecimentos a que se refere o caput poderão destinar o equivalente a até 10% dessa cota de aprendizagem à formação técnico-profissional metódica em áreas relacionadas à prática das atividades desportivas, à prática de serviços relacionados à infraestrutura, incluindo as atividades de construção, ampliação, recuperação e manutenção de instalações esportivas e a organização e promoção de eventos esportivos. Os estabelecimentos de que trata o caput poderão ofertar vagas de aprendizes adolescentes usuários do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores locais responsáveis pela prevenção do uso indevido, atenção e reextensão social de usuários e dependentes de drogas. As funções de motorista e cobrador de ônibus devem integrar a base de cálculo para da cota mínima de aprendizes a serem contratados, pois o artigo 10º, parágrafo 2º, determina a inclusão de todas as funções que demandam informação profissional, ainda que proibidas para menores de 18 anos. Ele não vai fazer aquela função, mas ele entra para a base do cálculo, dos 5% e 15%. Somente são excluídos os cargos que exigem habilitação técnica de nível superior, tá? E cargos de direção. Cargo de direção também. Em atenção ao princípio da proteção integral e ao direito do jovem à profissionalização, as atividades de faxineiro, gari, servente, coletor, varredor de rua e similares devem também ser computadas na base de cálculo para a contratação de aprendizes a que se refere o artigo 4.9, pois estão previstas na Classificação Brasileira de Ocupação. Para a definição das funções que demandam informação profissional, deverá ser considerada a Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho. Ficam excluídas da definição que se refere ao caput, caput aqui, as funções que demandem para o seu exercício habilitação profissional de nível técnico ou superior, ou ainda as funções que estejam caracterizadas como cargo de direção, gerência, de confiança, só fica excluído, tá? Não conta para o cálculo. O estabelecimento contratante cujas peculiaridades da atividade ou dos locais de trabalho constituem embaraço à realização das aulas práticas, além de poder ministrá-la exclusivamente nas entidades qualificadas em formação técnico-profissional, poderá requerer, junto à unidade descentralizada do Ministério do Trabalho, a assinatura de termo de compromisso, ele vai lá fazer um termo de compromisso, para o cumprimento da cota em entidade concedente da experiência prática do aprendiz. Ele meio que terceiriza esse serviço, mas ele que paga. A duração do trabalho do aprendiz não excederá de 6 horas diárias. 6 horas diárias, tá, aprendiz? Não pode ter hora extra, sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada. O limite previsto nesse artigo poderá ser até de 8 horas diárias para quem? Para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental. Se já completou, pode ser de 8. Se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Vai ter que ter aprendizagem teórica. Vínculo empregatício do aprendiz poderá ocorrer. Quando? Quando o vínculo empregatício pode ocorrer? Diretamente com a empresa, neste caso devendo inscrever o aprendiz em programa de aprendizado a ser ministrado pelos cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem. Então pode ser diretamente com a empresa.
e vão inscrever o aprendiz nesse programa. Se não houver vagas suficientes nesses serviços, né, também tem escolas técnicas de educação, entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e a educação profissional registrados, lógico, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E entidades de prática desportiva das diversas modalidades filiadas ao Sistema Nacional do Desporto e ao Sistema do Desporto dos Estados, Distrito Federal e Municípios. E a extinção do contrato, regra do aprendiz, termina nos casos de término do prazo do contrato de 2 anos, né, ou ainda se completar 24 anos. Aí termina. Desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, também termina. Falta disciplinar grave, ausência injustificada da escola, que implique perda do ano letivo. Ou a pedido do aprendiz também. Tá? Então, se ele faltar injustificadamente, implicou na perda do ano letivo, também sai fora. Não se aplica ao contrato de aprendizagem as hipóteses de indenização previstas nos artigos 479 e 480 da CLT. Artigo 479. Artigo 439 aqui. É lícito ao menor, ou seja, só para... Aqui 479 e 480 são as indenizações lá dos 40%, etc. Não tem nada aqui. É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. É lícito firmar recibo pelo pagamento do salário. Tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado a menor de 18 anos dar, sem assistência dos responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida. Tá? Aí é diferente. É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento de salário. Pelo pagamento de salário ele pode, não precisa do pai. Agora, se for o menor de 18, tá? Ele precisa da assistência do pai para quitação do contrato.